documentos que nós acabamos de apresentar, eles estão redescobrindo o Ribeirão Preto para o jovem. O homem mais experiente que viveu próximo a tudo isso aí foi você, porque você tem a ligação mais forte com o Ribeirão Preto do que o jovem de hoje, é muito óbvio. O que a gente pode falar, por exemplo, do Coronel Quinzinho? Quer dizer, essa figura mesmo que todo mundo fala, essa representação ele teve? Teve até mais, viu, Roberto? A verdade é o seguinte, Ribeirão Preto teve 2 coronéis importantes. O Coronel Quinzinho da Cunha, Diniz Junqueira, na área política, maior, estadual e federal, como falou bem a repórter. E o Coronel Schmidt, na área política também, mas municipal. Foi vereador, presidente da Câmara. No primeiro caso, e no segundo, o que nós vimos é que o coronel, na República de 1889 a 1930, é a versão republicana do barão. O barão na monarquia, o coronel aqui. E você vê o poder se deslocar. São Carlos teve conde, Ribeirão não teve ninguém na área na monarquia, nem na primeira, muito menos na segunda. Mas a verdade é que nós tivemos, passando o centro político para cá, a partir do café, 2 coronéis. Um deles, o Coronel Quinzinho, teve a expressão política que você pode ver, inclusive, nas cartas. Em 1922, na sucessão do presidente Arthur Bernardes, na sucessão do presidente Epitácio Pessoa, quando da escolha do presidente Arthur Bernardes, que era a vez de Minas escolher, o coronel foi consultado, como sempre. E ele disse assim, o sucessor pode ser da nossa região, mas também pode não ser da nossa região. Mas a sucessão passa pela nossa região, e especificamente por Ribeirão Preto. Quer dizer, escolhia-se aqui o governo, mas o poder estava aqui. Não saiu o poder, muda o governo. Agora, que poder que esses coronéis tinham? Ele tinha grande capacidade de transformar a riqueza econômica em poder político. A riqueza que vinha do café. Ele transformava isso. Agora, o Coronel Schmidt, 2 aspectos interessantes. O outro coronel, formando com ele. O Coronel Schmidt tinha aquela visão extraordinária de ecologia naquele tempo. Tanto que ele que indicou, depois o prefeito Fábio Barreto estabeleceu o processo de desapropriação do atual bosque municipal, que teve o nome do prefeito Fábio Barreto, mas mentalizado e viabilizado financeiramente pelo vereador e presidente da Câmara, o Coronel Schmidt. Agora, e esse é um adepto, você vê os 2 coronéis. O que era um coronel na República? O mandão do lugar. Né? O coronel só existia na medida em que o feudalismo ia saindo. Exatamente, que as estradas iam começando a chegar. É isso. Deixa eu aproveitar agora para conversar também com o historiador Sérgio Campos Gonçalves. Sérgio, para o jovem, essas descobertas de um filme e de cartas representariam o que nesse exato momento, quando a gente sabe que não temos representação política e que os nossos líderes estão bem abaixo do normal? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, esse tipo de documento, ele oferece uma oportunidade dos jovens da nossa época terem um contato direto com as falas e com as imagens, que de outro modo seria impossível ter contato com isso. Isso é fundamental não só para os jovens em si, mas para os próprios professores utilizarem esse tipo de material para chamar a atenção dos alunos e chamar o interesse desses alunos para a história local. Agora, você está falando em professor, como é que um professor pode fazer dessas cartas que nós acabamos de ver, material didático e trazer o aluno para participar e entender aquilo que vai ser lido? Veja bem, as cartas já estão disponíveis no Arquivo Público Municipal. Em breve, eu acredito que esses vídeos também estarão disponíveis. Então, basta que um professor, ou qualquer cidadão pode ter acesso a isso, na verdade, mas basta que um professor leve esse tipo de material para a sala de aula para estimular os alunos a ter mais interesse sobre a matéria. Você que é jovem e que mexe com a história, assusta imaginar que esse material poderia ter sido perdido? Olha, infelizmente, quem lida com a história sabe que esse é o padrão no Brasil. O fato de terem recuperado esse tipo de material de um desastre que seria destruí-lo é a regra, infelizmente. Nós temos graves problemas de arquivo no país, arquivos de todos os tipos, de burocracia do Estado. Então, todos os historiadores aqui no Brasil, eles não só trabalham escrevendo a história, mas eles têm sempre que procurar recuperar material e organizar arquivos. É lamentável isso. Daqui a pouco eu volto a falar com você, Sérgio. Profeto, me parece também que chamou a atenção no material apresentado
que nós tínhamos um outro tipo de benemérito, que é assim a Junqueira. Exato. Eu conversei isso fora do ar com você até que é indelicado com você, e vou trazer para o amigo que está nos acompanhando a sua fala. Naquela época, se era benemérito, com o dinheiro dele, isso, do benemérito. Exatamente. Hoje é com o dinheiro do Estado. O sujeito gosta de ser tiradentes com o pescoço dos outros, gosta de fazer caridade com o dinheiro dos outros, principalmente com o dinheiro público. Naquele tempo, fazia as caridades com o próprio dinheiro. Agora nós estamos estatizando a caridade. Esse maldito capitalismo de Estado. Mas nos dois casos do coronel e da benemérita Sinhá Junqueira, o que nós temos que ver é que a história é um repositório de lição para ser aprendida, nem sempre para ser repetida. Nós temos que verificar os erros do passado dentro do que falava Jorge Santayana. Os erros do passado precisam ser devidamente analisados para não ser repetidos. Porque senão nós cometemos os mesmos erros. E tirar do passado, extrair do passado as lições que nós podemos aplicar com efeito positivo. Agora, no caso da benemérita Sinhá Junqueira, ela foi responsável pela livraria, pela Biblioteca Altino Arantes. Olha a maravilha, né? Bibliotecas, eu repito, são institutos de beleza do espírito. E quando nós escrevemos livro, a palavra seguinte é libertas. A libertação do espírito nasce pelo cultivo do conhecimento, cujo útero de onde ele nasce é o próprio livro. Então, esse ponto. Segundo, cuidou de hospitais, cuidou de menores, educandário, quem é a Junqueira. Veja o que recebeu o nome do marido falecido, Quito Junqueira. Ela foi uma benemérita que cuidou do lado social. Agora nós queremos que todos cuidem do lado social, com dinheiro público. Essa que é a verdade, Roberto. Deixa eu voltar a conversar com o historiador Sérgio Campos Gonçalves. Ô Sérgio, para a gente conseguir chamar a atenção do cidadão de Ribeirão Preto ou até do cidadão da região para pesquisar, mexer nesse material que nós acabamos de apresentar, qual que é uma regra básica para trazer a pessoa a ter vontade de conhecer isso aí? Tem essa regra? Olha, o primeiro passo é exatamente isso que vocês estão fazendo, que é divulgando o material. Esse material poderia muito bem ficar restrito aos círculos universitários, dos pesquisadores, mas ao distribuir isso para a sociedade, ao divulgar o assunto, populariza e facilita que o interesse da sociedade seja maior sobre o assunto. Você acha, por um exemplo, que esses dois momentos históricos que nós apresentamos, nós poderíamos ter tido um pouco mais de vontade em preservá-los, até como instituição política, e não se perder no emaranhado de disputas que nós estamos enfrentando até hoje? Exato. É que de épocas em épocas valoriza-se tal tipo de material como histórico. De épocas em épocas escolhem qual tipo de memória se quer preservar. Hoje nós temos interesse nesse tipo de memória. Na época, provavelmente, eles teriam outros. Isso, claro, fora a própria incompetência do Estado de gerir isso. Isso não era uma atribuição do Estado, como vocês bem disseram, era uma atribuição de beneméritos, de pessoas ricas da sociedade que faziam atividades filantrópicas, inclusive de fomento à cultura. Agora, fomento à cultura, de que maneira para esse tipo de material? Olha, esse tipo de material ele não pode ficar esquecido dentro de um arquivo. Esse tipo de material não pode ficar esquecido dentro de um museu. Esse tipo de material só tem sentido, só tem utilidade para a sociedade, só tem utilidade social se as pessoas da sociedade tiverem acesso a eles. Então, o museu, o arquivo público municipal precisa divulgar o máximo possível e aumentar o contato da sociedade com esse tipo de fonte primária, para não ficar só restrito ao trabalho do historiador. Sérgio, muito obrigado pela sua presença do Jornal da Clube. Boa tarde a você. Boa tarde. Boa tarde. Confeito, voltando ao benemérito, né? O benemérito não é aquele só que deixa obra de caridade como assim a Junqueira deixou. Isso. O benemérito é aquele que pensa a cultura da cidade, que pensa teatro, que pensa a universidade, que pensa centro crítico de pensamento para criar a sociedade. Quinzinho foi isso? O coronel Quinzinho foi isso? Ele foi isso. Ele conseguia fazer essa química difícil, que é transformar força econômica em prestígio político e em poder político. Sem erudição? Era um homem simples. Como isso é possível? Esse aqui é o problema. A inteligência está acima da erudição, né, Roberto? Tá. A inteligência, exatamente. E o coronel Schmidt, o que ele fazia? Ele conseguia mostrar pela primeira vez que as fazendas de café tinham produtividade.
precisavam ter produtividade. Você falou Então, para mim que o Coronel Schmidt não era alfabetizado. não, analfabeto. Analfabeto. E era essa inteligência que aí está. Exatamente, não, mais ou menos como dizia Mark Twain, nos Estados sim. Unidos. Nunca permiti que a escola atrapalhasse a minha educação. Então ele dizia mais ou menos isso. Quer dizer, então a realidade é que ele tinha mais produtividade. A melhor produtividade da cafeicultura brasileira, das fazendas do Coronel Schmidt, significava que ele não precisava ampliar a área para produzir mais. Sim. Na mesma área ele produzia mais. E com isso ele nos traz uma realidade. Produzir é uma combinação de cérebro com materiais. Quanto mais cérebro ele usar, quem usar que for produzir, de menos material precisa. Portanto, a melhor forma de proteger o meio ambiente é produzir com inteligência. E falar o que disse muito bem aí o jovem professor, não? Sérgio. O professor Sérgio, né? Uma geração inteligente e que está começando a saber que precisa começar a assumir o cargo que a geração do Empurra está nos tirando daqui, né, Roberto? E outros da nossa geração estamos saindo. Isso é muito importante para nós revermos, nesse caso. As cartas transformam os documentos mostrando os climas da época. O clima daquela época era esse. Perfeito. Golfeto, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a colaboração, Roberto. Muito obrigado.